Nós vamos apresentar o tema de Feng Shui, que é, para quem, se você por acaso estiver nos ouvindo pela primeira vez, é uma filosofia, uma ciência milenar, de mais de 3, 4 mil anos. Tem várias escolas, eu pessoalmente estudei 4, e tem escola mais atual, cerca de 50 anos. E eu vou falar de um Gua que chama-se Gua do Relacionamento, vocês que me acompanham, porque a nossa pauta de hoje, que vocês estão vendo aqui do meu lado, a nossa convidada, nós vamos estar falando sobre equilíbrio e harmonia, né, dentro de um relacionamento, né, a importância de haver esse equilíbrio. E eu vou estar dando algumas dicas para você que deseja melhorar seu relacionamento, aprimorar, né, como é que você pode ativar, localizar a área do relacionamento e amor. E isso também pode ser feito, num outro programa eu posso comentar, que é onde nós trabalhamos também se você tem algum tipo de negócio e tem sociedade, porque a sociedade não deixa de ser um casamento. Nós estamos aqui. Aqui ao meu lado, essa simpática moça, é a doutora Priscila Amorim, e ela tem algumas especialidades na área do direito. Hoje, em especial, nós vamos estar falando da especialidade dela, que poucos conhecem, que chama-se direito patrimonial, que estão havendo muitos casos que nós vamos estar comentando. Prazer em recebê-la no nosso programa, Priscila. É um prazer estar aqui novamente. Sheine, obrigada pela oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a violência patrimonial. Então, o que é isso e quanto devemos estar atentas a isso? Porque o relacionamento tem várias vertentes, não é? E nós temos um caso público agora, acontecendo nesse momento, que nós podemos comentar rapidamente, né? E falar. Então, por exemplo, se você deseja melhorar um pouco, adocicar seu relacionamento, melhorar, ou se você está só, quer atrair alguém para a sua vida, você pode ativar e fortalecer a energia do amor, né? Então, quando você está envolvida por essa energia, você atrai semelhante, Você vai entrar numa frequência, né? Nós estamos na frequência 95.7, que é a vibe mundial, mas você entrar na frequência do amor. As cores que entram na frequência do amor são as cores branco, rosa e vermelho, né? São as cores que ativam, energizam essa área. Então, para você localizar o Gua do relacionamento e amor, o que você faz? Você entra no ambiente, vamos supor que aqui é a porta, tá? Nós somos numa sala, eu estou recebendo minha convidada, então vamos supor que aqui, numa dessas, pode ser aqui ou ali, a porta. Mas o canto à sua frente, à direita, ali, do ambiente que você está, é o ponto de energia que no funciona nós chamamos de Gua, de área, do relacionamento e amor. Então, o que você pode colocar? Você pode colocar objetos sem par, objetos nas cores branco, rosa ou vermelho, uma fotografia do seu parceiro ou parceira, marido, esposa, num porta-retrato bonito. Pode ser o porta-retrato numa dessas cores ou numa cor que combine com o seu ambiente. Então, você pode colocar no seu quarto, e você entrando aqui, eu falei da sala, mas no dormitório. Então, sempre entrando no ambiente, seja o seu quarto, seja a sua sala, entrando no ambiente, o canto à frente, à sua direita, é o Gua do relacionamento e amor. E nós trabalhamos com energia. O nosso cérebro é uma potência. Quando você faz um eletroencefalograma, o que faz aquela agulhinha mexer? É a energia do seu cérebro. Então, tudo é energia. Tudo no universo é energia. Então, o que você faz? Se você quer mais carinho, mais atenção, maior equilíbrio na relação, então você quer vibrar essa energia, você quer mais paz, você está brigando, discutindo muito. Então, para ativar, você coloca objetos em cor, um par de flores brancas, por exemplo, se você for na sala, ou 2 peças em branco, um porta-retratos com moldura branca, o branco. Se está faltando carinho, aquela afeição, sabe, Priscila? Aquela coisa assim. Sim. Você pode colocar o rosa. Agora, se está numa fase do relacionamento que está meio apagadinho, meio caidinho, sabe aquela coisa? Aí você usa o vermelho. Para esquentar o relacionamento. Ao invés da flor branca, coloca um par de rosas vermelhas, por exemplo, na sala. Mas não precisa ser necessariamente a flor. A flor é muito forte porque é uma energia viva, que tem uma vibração. Mas os objetos têm a vibração do par.
Tá? Então, eu estou falando rapidamente, mas nos próximos programas eu vou estar aprofundando um pouco mais. Mas hoje quis comentar um pouco do relacionamento. Então, se está vendo muito briga, discussão, ative o guarda do relacionamento com branquinho, com rosinha, que ajuda. Na sala, 2 almofadas brancas, se combinar com a decoração, com o design de interiores, né? Uma coisa discreta. E lembrando sempre o que você está querendo no seu relacionamento que não está ocorrendo. Você visualiza e sente a alegria, o prazer, a energia daquilo que está acontecendo. Certo? A harmonia, o equilíbrio, o carinho, a atenção, o cuidado, cuidar e ser cuidada, né? Então, é isso. E, Priscila, para começarmos, você sugeriu... Aí, se você tiver alguma dúvida, você pode enviar um e-mail para mim. Meu nome fala Shane, mas se escreve Shane. Então, S-H-A-N-E, Shane, abreu@yahoo.com.br. Se não deu tempo de anotar ou entender qualquer dúvida, você me manda que eu te respondo, tá bom? Então, é o seguinte, eu falei, quem você admira na área do direito, né? Ela falou de uma pessoa que eu também admiro muito, grande escritor, e também que é Rui Barbosa. O pensamento que a nossa convidada sugeriu é o seguinte: a justiça consiste em dar a cada um o que é seu. Então, a justiça luta pelo seu direito. O que é seu e você tem direito de ter. Não é isso? Exatamente isso. Inclusive no patrimônio, né? Na parte patrimonial, cada um tem que ter aquilo que é seu. Exato. Então, você tem que... essa frase ela é ampla, né? Nos faz pensar demais em relação a isso, ao respeito também, em dar a cada um que é seu, para ser uma questão de equilíbrio e justiça. Agora, vamos tentar explicar, porque não é um tema tão conhecido, tão popular, mas que é muito importante, que todos nós estamos de alguma forma envolvidos com isso. Então, eu gostaria que você explicasse o que é a violência patrimonial. Como nós estamos falando de relacionamento, meu amor, nós vamos falar isso com relação a um casal, um homem e uma mulher, por exemplo, que são casados ou moram juntos há muitos anos, né? Construíram um patrimônio, por exemplo, né? Sim. O que é considerada uma violência patrimonial? Violência patrimonial nada mais é quando uma das partes, um dos cônjuges, começa a destruir algum bem material seu, ou então ele começa a ocultar documentos. Por exemplo, você falou em destruir. Destruir como? Um automóvel, por exemplo, um bem patrimonial seu. Destruir uma joia sua que você recebeu. Mas destruir um carro, se pegar um carro que é seu, bater e não consertar, exatamente, exatamente. Destruir aquele patrimônio propositalmente. Começar a destruir o seu patrimônio. Para uma maneira de te ameaçar, de te atingir, de te deixar coagido, de te deixar com medo. Começa assim. Muitas vezes... Mas é uma coisa tão explícita assim? Não, tem casos que começam sutilmente. Nós vamos falar também sobre isso. Começa sutilmente, você não percebe, como, por exemplo, a pessoa está emocionalmente abalada, e aí ele começa sutilmente a pessoa a perceber que você tem esse abalo emocional e começa a dilapidar o seu patrimônio. Ou então até mesmo, como nós estamos falando aqui em cônjuges, tudo que você construiu junto ali. Então a pessoa começa a ocultar documentos, começa a... Ou, por exemplo, com algumas questões de baixar a autoestima da companheira, por exemplo? Também começa com aquela violência porque quando a pessoa está com baixa autoestima, ela fica fragilizada. Exatamente. Então, é um momento propício para ela sofrer algo assim? Exatamente. É um momento propício. Tanto quando até perguntam, você precisa estar exatamente casado? Não é só no casamento, é em qualquer relacionamento. Por exemplo, um relacionamento que não seja oficial, ou seja, que a pessoa casou na igreja, ou só casou no civil, no religioso, algo assim. Exatamente. Desde que as pessoas coabitem. Tem algum relacionamento com você, tem a parte de realmente intimidade, alguma pessoa que trabalhe para você, não exatamente também relacionamento. Espera um pouquinho. Então, esse risco de violência patrimonial pode existir em um casal ou, por exemplo, entre sócios de negócios? Sócios de negócios também, uma pessoa que trabalhe na sua casa, uma pessoa que trabalhe na sua empresa. A partir do momento que percebeu essa fragilidade, pode ter sim essa violência, tanto essa violência psicológica quanto a patrimonial.
Eu convidei para você trazer essa pauta aqui conosco, porque eu tive já convidada aqui que ela sofreu 2 tipos de violência, tanto física e depois, num outro, ela sofreu uma violência patrimonial e foi um prejuízo altíssimo, né? Que foi uma coisa tipo assim, de um valor muito alto. E veja, é uma coisa que não é uma pessoa que não é esclarecida e tal, porque a coisa foi feita de uma maneira que ela não percebeu. Quando ela viu, ela tinha tomado tudo. Então, esses daí Como são os casos que são sutilmente... Como conseguem fazer isso? Eles se aproveitam realmente da confiança. É um relacionamento, você percebe ali que tem uma confiança, e aí percebe que a pessoa também às vezes está emocionalmente abalada, ou através de perdas que você tem durante a sua vida, que isso é normal, é natural nós termos perdas nas nossas vidas, e aí eles percebem esse momento ideal. O que a gente também comenta que não é só violência psicológica, violência patrimonial. Entra um outro aspecto também, que é o estelionato do amor, que está tendo muito agora, hoje em dia. Como assim? Vamos explicar, vamos devagar aí. O que seria o estelionato? Vamos primeiro dizer o que é estelionato. O que é estelionato? O estelionato é você aproveitar daquela pessoa e enganá-la. Tipo assim, aproveitar... perceber que a pessoa está apaixonada, está envolvida emocionalmente. Então, todo o que nós dizemos, né? Todo estelionatário, ele é encantador. Então, ele vem, começa a te conquistar, conquista a sua família, conquista as pessoas que estão próximas, os seus amigos, te dão presentes, são muito simpáticos, são envolventes. Essas pessoas, elas já têm esse perfil. E as vítimas que elas escolhem realmente são as pessoas que estão vulneráveis emocionalmente, que estão carentes. Agora, muitos também, eles fazem as pessoas ficar vulneráveis, porque como eu falei inicialmente, então pessoas que num relacionamento, elas vão tendo uma perda de autoestima por causa da maneira que é tratada ou ignorada. Então, ela fica com baixa autoestima, ela fica mais vulnerável. Exatamente. Isso fica fragilizada. Isso não necessariamente que a pessoa tenha nascido assim, tenha sido criada assim. São momentos da vida. Não. Tipo assim, mas essa baixa autoestima pode ser causada pelo relacionamento. Sim, pelo relacionamento. Pelo relacionamento, porque, tipo assim, e ele está fazendo aquilo propositadamente para fragilizá-la, para conseguir dar esse tipo de golpe. Esse daí a gente chama de violência psicológica. Aí ela começa com uma violência psicológica sutilmente, deixando a pessoa se sentir com medo, sentir incapaz. Essa incapacidade, a pessoa fica fragilizada, começa a entender que ela não é capaz de gerir o próprio patrimônio. Então começa assim, Shane, deixa eu cuidar da sua conta, você está muito ocupada, eu estou percebendo que você está estressada, que você está nervosa, deixa eu fazer a gestão aqui da sua casa, deixa eu fazer a gestão da sua empresa. Começa de maneira sutil. Essa é uma violência que começa sutilmente, psicologicamente. Eles percebem que você está abalada psicologicamente e aproveitam essa oportunidade. Pelo que eu entendi, ele fragiliza a vítima. E aí quando ele percebe que ela está fragilizada, ele aí vira meigo e oferece apoio. Exatamente. E nesse apoio é que começa o golpe. Exatamente. Primeiro ele começa sendo gentil, depois pequenas frases começam assim, você não é muito boa nisso. Deixa eu fazer porque você... Tá fazendo tudo errado. Isso aqui, mas te trata carinhosamente, são pessoas manipuladoras. Te tratam carinhosamente, te dão presentes, são pessoas agradáveis, extremamente agradáveis. Mas fazem comentários depreciativos. E principalmente na frente de outras pessoas, para você ficar coagido. É humilhante isso. E humilhado, envergonhado, e você se tornar dependente psicologicamente. E se fazem de vítimas. Essas pessoas se fazem de vítimas também. Quando você tem alguma reação, você começa a perceber que eles estão fazendo isso, e você tem alguma reação mais agressiva ou mais incisiva, eles se fazem de vítima. É assim que acontece. Eles criam um teatro, né? Isso, são extremamente manipuladores. Então, é importante ficar... Porque você diz, mas a pessoa, uma mulher dessa é uma ignorante, não tem uma inteligência, como que ela se deixa levar? Então, nós vamos falar de uma particularidade de uma pessoa conhecida no Brasil inteiro e até fora do Brasil,
que ela sofreu e está sofrendo consequências gravíssimas, que é a manequim e atriz Ana Hickman, que, por exemplo, o último escândalo agora do ex-marido é um só golpe de 100 e tantos mil. Pelo que a gente comenta, nós vimos alguns comentários, né, de alguns artistas, de algumas pessoas aí conhecidas na mídia, é que às vezes o cônjuge se aproveita de alguma maneira para administrar, da lealdade, né, da confiança para administrar os bens e, por exemplo, fazer empréstimos sem a pessoa ter consciência. Então, mas vamos concluir o que eu comecei, que é a questão da Ana Hickman. Sim. Porque não são valores insignificativos, são valores altos. Sim. E ela já está separada dele há um bom tempo, já está casada com o Guedes, e tipo assim, cada hora aparecem valores assim exorbitantes. Né? Porque é o seguinte, eles eram casados, ela confiava nele, deve ter passado procuração para ele, não sei exatamente o que aconteceu, mas cada vez que vem notícia, e veja, ela não é uma pessoa desinformada, ela não é uma ignorante, mas ela está sendo dilapidada de um patrimônio que ela construiu de muitos anos de trabalho, porque ela confiou no marido e passou. É uma questão de confiança. O relacionamento, igual nós estávamos conversando, tanto dessa artista famosa, quanto de outros artistas também, e de outras pessoas do nosso dia a dia, clientes também no escritório, é a relação realmente que você acredita no cônjuge, acredita no outro. E pasme, Sheine, não é só mulher que acontece, homens também são enganados. Não, também. Nós estamos falando mais das mulheres, né? Mas é algo assim que a gente tem que estar atenta, porque, tipo assim, mas eu gosto dele, eu confio nele. Não, confio, mas vamos tentar nos precaver, porque a lei brasileira, ela está prevista na legislação brasileira essa proteção. Está prevista, tá prevista a lei, na legislação brasileira, principalmente agora voltando às mulheres, na Lei Maria da Penha. Então, está prevista expressamente, inclusive, sobre a violência patrimonial. É importante informar, não que a gente queira que as pessoas tenham esse problema, mas acontece que você estando informada, tendo as informações, você pode entrar uma filha, uma irmã, uma prima, uma cunhada, alguém, sabe? Porque uma funcionária, nós precisamos, né? A maioria das pessoas não sabem essa informação, que se pode proteger. Você veja, eu citei aqui a Ana Hickman, porque no caso dela são milhões envolvidos. Né? Teve repercussão internacional o caso dela. Agora, o que mais me intriga é que assim, a maioria dos casos que eu fiquei lendo, pesquisando, porque você vinha hoje aqui, é o seguinte, elas não percebem. Quando elas percebem o tamanho, por exemplo, que nem a própria Ana Hickman deu uma declaração numa entrevista, a coisa está num volume incontrolável. Como que elas não percebem? Como eles fazem tudo isso? Ixi, nós só temos 5 minutos. Você vai precisar voltar para terminar. É verdade. Como que elas não percebem uma coisa tão séria? Porque para eles poderem movimentar o patrimônio, elas têm que ter assinado algum documento para eles poderem fazer. Sim, que não necessariamente quando é casado precisa assinar uma procuração, ou na maioria das vezes o agressor, o que ele faz? Ele faz colocar todos os bens no nome dele. Então, ele consegue administrar esses bens sem precisar em alguns atos jurídicos da assinatura do cônjuge. Mas ele tem que levar o convencimento dessa mulher a assinar isso. Exatamente. Quer dizer, então não é uma coisa muito... Né, começa com a chantagem emocional. Exatamente, com a violência psicológica, que nós falamos juridicamente, que o termo começa com a violência psicológica para depois avançar para a violência patrimonial. Porque o que eu entendo, e no caso que nós estamos citando, que eu vou me informar mais ainda, para a gente poder voltar a discutir o assunto, para ele poder ter feito, no caso da Ana Hickman, ela deve ter assinado alguma coisa, porque para ele gerir tudo isso, ele tinha que ter uma procuração dela, não é? Como é que ele ia gerir? É que no caso do marido da Ana Hickman, pelo que nós ficamos sabendo pelas mídias, é que ele administrava os bens dela. E costuma ser assim, quando um é um artista, o outro é um empresário, é uma pessoa que administra bens. Nós temos casos reais no escritório
que também tem pessoas que são mulheres que são extremamente empreendedoras, são mulheres cultas, inteligentes, que construíram um patrimônio e que o cônjuge administra os bens. E nessa administração dos bens, eles se aproveitam disso, da confiança, e começam a dilapidar o patrimônio da mulher. Tem casos que colocam até patrimônio que eles construíram juntos no nome da mãe, da sogra. Então, esse é E já é um outro assunto, aí já é fraude patrimonial. Então, é fraude. E uma coisa também que precisa. Agora, uma coisa que eu gostaria é dar os sinais vermelhos. Ou seja, quais são os sinais de alerta? Se você tem um companheiro ou um marido, mesmo que você o ame e tudo mais, quais são os sinais de alerta que nós, mulheres, precisamos ter para não cair nesse tipo de situação? Os sinais de alerta primeira coisa, você investigar o passado desse companheiro, porque hoje em dia as pessoas conhecem as pessoas pela internet, querem tudo na velocidade da tecnologia da informação, tudo rápido, ou então aparece aquele príncipe encantado, ou a pessoa perfeita, a princesa também perfeita, que vai administrar seus bens, começa assim, você está muito ocupada, eu vou te ajudar, ou você está muito ocupada, eu vou te ajudar. Tem casos práticos também que pessoas ainda não são casadas, igual eu gostaria de falar também uma outra oportunidade sobre o contrato de namoro também, que é muito importante, que aconteceu no meu escritório de um construtor, um empresário, ele muito bem sucedido, a namorada dizia que vinha passar alguns finais de semana na casa dele. Resumindo a história, ela pegou e falou que não lembrava da senha da Netflix, e ela assinou a Netflix, o nome dela. Por 6 meses, ela guardou todos os comprovantes, depois pediu união estável e ganhou. Então, ela conseguiu o patrimônio dele. Com o comprovante da TV? Com comprovante da TV e com a testemunha, que era o porteiro, dizendo que ela estava lá. O porteiro disse que ele estava lá todo final de semana. Então, configurou. Mas só o fato dela estar todo final de semana no apartamento do namorado configurou. Ela estava lá no apartamento e com documentos. O que ela fez? Ela juntou esse documento no endereço dele, que ela estava ali. Ela pagava, ela Mas colaborava. Mas isso configurou o quê? União estável? Configurou união estável. E mais alguns documentos que ela conseguiu reunir. Gente, olha, então você tem que tomar muito cuidado. Realmente, é muito triste saber que tem pessoas que fazem esse tipo de coisa. Sejam homens ou mulheres, né? Nós estamos falando de mulheres, estamos falando de homens, ela levantou bem um caso de mulher. Quer dizer, veja a que nível a sociedade chegou. Então, nós precisamos orar muito para melhorar a mente e o espírito das pessoas, a alma das pessoas, porque isso não é humano, né? É uma coisa que a união deve ser por amor, sabe? Eu ainda sou uma eterna romântica. Eu acho que as uniões devem ser por amor, porque é impressionante, porque todo dia a gente sabe de alguma coisa. E assim, pelo que ela acabou de dizer, não precisa ser marido oficial, papel assinado. Não. Nem esposa oficial, papel assinado. Só o fato de morar junto. De ter um relacionamento, de ser namorado até, como eu citei rapidamente aqui, não posso dizer muitos detalhes neste momento, mas já configurou união estável. Então, tem que prestar muita atenção hoje em dia em relacionamentos. Então, não é só você estar casado. Essa história da internet está muito perigosa. Como nós temos, assim, pouco tempo, eu só queria finalizar essa parte, que também nós temos que tomar muito cuidado com quem você vai contratar para defender os seus direitos. Um advogado, e quero dizer também que, além das especialidades que ela tem, ela é presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB. Então, ela é diretamente ligada da OAB. O que é a OAB? Ordem dos Advogados do Brasil. Então, você tem que sempre procurar pesquisar quem é a profissional ou profissional que você está contratando. Exatamente. Precisa ver quem é esse advogado, se ele já tem processos administrativos dentro da UAB, se ele já respondeu o processo, se já foi indiciado por algum crime, se ele porque de se ele sofreu o processo, alguma coisa errada e feia ele fez. Exatamente. Correto? Nós temos o Tribunal de Ética da UAB, que é muito sério, e você tem como consultar pelo número da UAB, e você tem acesso a isso. O número da OAB número da inscrição dele na OAB. Então, você tem que ter o nome da advogada ou do advogado isso. E o número da OAB dele. Isso, é o número da OAB dele. Para você pesquisar
antes de contratar e bem antes de assinar qualquer contrato, não é Exatamente. isso? Então, é assim, isso tudo, gente, nós estamos falando, não é para assustar, é para alertar e você ter condições de se cuidar. E o Tomás deu um tchauzinho para nós. Então, eu sei que é um sábado à noite, eu vou ver se amanhã, no próximo sábado, nós vamos continuar com esse assunto e outros, e quero ver se eu trago a Mera Teixeira, a jornalista, para ela dar dicas também de diversão, né? Sim, de teatro, importante. de shows, espetáculos, também diversão, que o nosso programa também traz isso. Muito obrigada, e já fica aqui o nosso convite para você estar conosco novamente no próximo sábado. Fechado? Fechado. Obrigada, viu? Obrigada também a todos os ouvintes. Então está ótimo. Olha, eu agradeço muito a sua companhia. É muito orgulho para mim ter você como nosso ouvinte. Aproveito a oportunidade para convidá-la para estar junto comigo, Xênia de Abreu, no próximo sábado, às 19h30, aqui na Vibe Mundial. Agradeço também os trabalhos técnicos do Tomás. Muito obrigada, Tomás. Uma ótima semana de muitos bons fluidos para você. Para você começar agora no final de semana, se encher de alegria, de prazer, de viver. Para começar a semana com toda a força que você tem aí dentro de você. Muito obrigada e até sábado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.